bem com vocês. Em novo documentário lançado hoje em Roma, o Papa Francisco para seu apoio à união civil entre homossexuais. E o Papa diz o seguinte, o Papa diz que os homossexuais têm direito a uma família e que devem ser promovidas leis que lhe concedam esse direito. Vou ler aqui para vocês um trecho, desse documentário, um trecho das falas do Papa em relação a essa questão, para a gente, a partir daí, começar a discutir um pouco melhor, Ele diz o seguinte: os homossexuais têm o direito de estar em uma família, e o que temos de fazer é criar uma lei de uniões civis. Assim, eles estão legalmente cobertos. E finaliza dizendo: eu apoiei isso, E é importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro dele, esse finalzinho, quando ele fala eu apoiei isso, remete, o fato do Papa, na época que ele era arcebispo, ele, apesar de ter votado contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele votou em favor da união civil, reconhecimento, por parte da igreja dessa união civil, e inclusive ele agora está também apoiando isso de uma maneira mais explícita, na verdade, pedindo isso, pedindo que os países que ainda não têm leis nesse sentido, que as façam, por uma questão de justiça civil. Inclusive, a justificativa que ele deu nessa época como um arcebispo, que isso pode ser observado no livro O Grande Reformador, onde o autor do livro vai dizer que o Papa apoiou essa questão para que houvesse ali um respeito dos direitos básicos, como herança, como de visitar o outro no hospital, como eu falei, uma questão de justiça civil, uma questão de direitos, o que se diferencia da ideia de casamento, Isso aqui é importante a gente pontuar. Por isso ele era contra e ainda é contra, a questão do casamento, mas é favorável a essa união civil. É importante a gente destacar aqui que a Igreja Católica, além de ser contra o casamento, também é, contra a união civil. Então a posição do Papa é uma posição dissidente daquilo que a gente tem como posição da Igreja, pelo menos até o presente momento. Último ponto, porém não menos importante, na verdade, acho que é um ponto muito importante da gente pensar, discutir, que é a questão da família. Ele fala na frase dele que esses homossexuais têm direito a construir uma família. Então ele está ampliando a ideia de família, Ele não tá, quando a gente vê geralmente o discurso religioso, quando fala de família, fala naquela família, o homem, a mulher e os filhos, Então o Papa está reconhecendo essa união também como uma família, Então isso é uma coisa também importante, que é dissidente geralmente ali do discurso que a gente vê e das posições que a Igreja Católica toma, muito conservadora em relação a essas questões. Então a gente pode estar vendo uma mudança aí na própria Igreja em relação a algumas questões. Apesar da Igreja ela ser muito rígida, ela também às vezes vai se dinamizando e incorporando algumas coisas, algumas novidades, algumas coisas novas, um processo de mudança da própria sociedade. A gente sabe muito bem que o Papa Francisco provavelmente, acredito eu, o Papa mais progressista da história da Igreja, e ele remete muito a essa questão dos direitos civis, dos direitos sociais. Então é um Papa que se importa muito, ele é muito sensível também a essas questões. A sua fala também, essa sua luta, ela também visa combater, um processo de perseguição aos homossexuais que é muito comum em várias partes do mundo, a gente incluindo o próprio Brasil e a Rússia também. A Rússia talvez seja
um dos piores, não sei se chega a ser um dos piores, mas também se destaca negativamente nesse sentido. Então, essas suas falas, elas também remetem a isso, a ter um respeito a essas pessoas, a essa opção sexual dessas pessoas, a constituição dessas famílias e ao respeito dos seus direitos. Então, que o Estado promova um respeito, um acolhimento social, um acolhimento jurídico a essas pessoas. Isso é sem dúvida muito importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado bem explicado aqui, né? Obrigado a todos e até mais.